carboidratos. Lembrando que o nome carboidratos te diz os átomos que ele tem. Carbo de carbono e hidrato é porque tem OH, ou seja, hidrogênio e oxigênio. Na verdade, os carboidratos são cadeias carbônicas que têm vários OHs grudados nessas cadeias carbônicas, daí o termo carboidratos. E os carboidratos, eles têm aquela relação polímero-monômero. Como é que é isso aí mesmo? O polímero é formado por várias unidades, tipo isso aqui, como se fosse um colar de pérolas, onde cada pérola do colar seria o monômero e o conjunto, o colar inteiro, seria o polímero. Os polímeros de carboidratos são os polissacarídeos. Os seus monômeros, os monossacarídeos. Quando nós temos duplas de monossacarídeos unidas, aí nós temos os disacarídeos. E é importante para o Enem e para os vestibulares sabermos quem são os principais poli, di e monossacarídeos. Então vamos começar contando uma história. Muita comida que a gente come é rica em amido, porque o amido é o polissacarídeo de reserva dos vegetais, tá bom? Os vegetais podem armazenar amido em vários órgãos, como raízes, caules, frutos e sementes. Então vamos lá, quando a gente come batata, é o amido armazenado num caule. Quando a gente come batata doce, é o amido armazenado numa raiz. Cuidado que batata inglesa é caule, batata doce é raiz. Aipim, raiz, então é rico em amido. Logo, coisas feitas a partir de farinha de mandioca, rica em amido também, tá bom? Aí a gente tem também os frutos e sementes, feijão, milho, arroz, trigo, tudo isso aí é rico em amido. E a farinha de trigo é amido, e a farinha de arroz é amido também. Ervilha também é rico em amido, tá? Ervilha engorda, milho engorda, tá? Cuidado com isso. Quando a gente bota esse monte de amido para dentro, as amilases digerem esse amido até pares de glicose, que nós chamamos de maltose. E se é pares de glicose, estamos falando de um disacarídeo. Esses pares de glicose, a maltose, podem ser digeridas por enzimas intestinais chamadas de maltases, que digerirão esta maltose em duas glicoses, que são monossacarídeos, como eu vou explicar daqui a pouco. E aí, o que o corpo faz com essas glicoses? Lembrando que a fórmula química da glicose é C6H12O6. O corpo usa essas glicoses como fonte de energia e o excesso de glicoses ele armazena no polissacarídeo de reserva energética vegetal, que é o que é o glicogênio, armazenado principalmente no fígado e nos músculos, tá bem? E aí quando começa a faltar energia para nós quebramos esse glicogênio para mobilizar essas glicoses para os órgãos que estão precisando de uma fonte extra de energia, tá bom? Ambos, então, são polissacarídeos, cujo monômero é a glicose. Celulose também é um polissacarídeo, cujo monômero é a glicose. Só que aí, tá, ela é estruturada, as glicoses se unem de uma maneira diferente. E a celulose, ela forma a parede celular vegetal. Quitina é um polissacarídeo que apresenta na fórmula química átomos de nitrogênio, é uma exceção, tá? Porque além de carbono, hidrogênio e oxigênio, também tem nitrogênio. Pode formar o exoesqueleto dos artrópodes e a parede celular dos fungos. Então, dos 4 polissacarídeos, amido e glicogênio tem a ver com reservar energia, e celulose e quitina tem o que nós chamamos de função estrutural, porque faz parte da estrutura dos animais ou das plantas, tá bom? Bom, não é só de alimentos ricos em amido que é composta uma dieta de carboidratos. Também pode ser alimentos ricos em açúcares. E os principais açúcares que nós consumimos na dieta são disacarídeos. A sacarose, que é o açúcar comum, esse açúcar do sachêzinho de café, que é extraída principalmente da cana de açúcar. A sacarose é um disacarídeo, que quando é digerida pelas enzimas chamadas de sacarases, libera uma glicose e uma frutose, que também é um monossacarídeo, como está aqui embaixo. Lactose é o açúcar presente no leite e em alimentos derivados do leite. E vale lembrar que em mamíferos o normal é produzir a enzima lactase apenas no período de amamentação, porque é apenas nesse período que nós
Nos alimentamos desse disacarídeo, tá? Então, humanos que seguem o padrão mamífero e param de produzir a enzima lactase depois do desmame, ou em algum momento da vida após o desmame, têm intolerância à lactose, não conseguem digerir a lactose direito, e aí bactérias da flora intestinal comem a nossa lactose, e então os produtos resultantes da ação dessas bactérias é que deixam a pessoa que tem intolerância à lactose com aqueles sintomas. A quebra da lactose gera dois monossacarídeos, uma glicose e uma galactose, tá bom? Eu sou um mutante em mamíferos. Por quê? Porque eu aprendi a digerir a lactose. Como assim eu aprendi a digerir? Eu não parei de produzir a enzima lactase desde que eu nasci. Graças a Deus, porque isso me permite consumir, por exemplo, leite condensado, tá bom? Então é uma beleza. Então esses três são os disacarídeos. Monossacarídeos, tá? Podem ser compostos pequenos de 3 a 7 carbonos. Os mais importantes são as pentoses, que têm 5 carbonos, e as hexoses, que têm 6 carbonos. As hexoses são glicose, frutose e galactose. As três têm fórmula química C6H12O6. E as pentoses, que são a ribose e a desoxirribose, que fazem parte, respectivamente, da molécula de RNA. Ribose leva o nome, faz com que o nome do RNA seja ácido ribonucleico, e o DNA tem esse nome porque é o ácido desoxirribonucleico, porque tem na sua química a desoxirribose. Tá bom, pessoal? Então, se eu fosse falar principais funções dos carboidratos para os seres vivos, seriam função estrutural, graças à quitina e à celulose, e função energética, graças à glicose e todos os carinhas que armazenam glicose ou que são outros açúcares que tem na sua química a glicose. Beleza?